Uma vitória justa do Paysandu, que soube se aproveitar da vulnerabilidade do início do segundo tempo do Guarani. A história do jogo é exatamente essa que você contou, pensando aí, meu queridíssimo Edu Pinheiro, os principais lances da partida. Até 15 minutos do primeiro tempo intenso, o Paysandu e trabalhou bem o Vladimir. O Guarani poderia ter tomado o gol. Aí, lógico, em cima dessa pressão que sofreu, o Guarani subiu um pouquinho as linhas, equilibrou o jogo, passou a ficar um pouco mais com a bola, e aí, numa cobrança de escanteio, que foi devolvida pela zaga do Paysandu, voltou para o Luan Dias, que tinha batido o escanteio, e aí, Luan Dias, escora para Pacheco, que cruza para a cabeçada do Bacelar a 21, 1-0 para o Guarani. O Paysandu sentiu o gol, o Guarani administrou com muita maturidade no primeiro tempo a vitória, ficando com a bola, com linhas próximas, muito bem organizado e não tomou sufoco dos 21 até os 50 minutos. Tempo dado de acréscimo com 45 mais 5, o jogo foi até exatamente ao 50º minuto. 1-0, tudo legal, tudo levava a crer que o Guarani voltaria atento, ligado, com as linhas médias, não muito baixas, mas fazendo uma linha de 5, uma linha de 4 e deixando apenas um jogador em rodízio, às vezes o João Vitor, às vezes o próprio Caio Dantas, para tentar puxar o contra-ataque. Essa era a projeção que a gente fazia, depois de uma segunda metade do primeiro tempo muito boa do Guarani, saindo à frente e depois administrando com inteligência, com organização e com maturidade. Essa era a expectativa também para o segundo tempo. Lê do engano. Vem o segundo tempo, para mim uma alteração absolutamente equivocada do Alan Al. Ele tira o Luan Dias e vem com o Pierre, que é um segundo volante /meia, mas um jogador que não tem a capacidade de transição, de aproximação do meio-campo com o ataque que tem o Luan Dias. E também não tem a bola parada que tem o Luan Dias. O que aconteceu? O Guarani, desatento, voltou frio, voltou desligado e numa jogada ali em cima do setor de lateral esquerda do Guarani, que foi o ponto vulnerável, Emerson, cruzamento, o Jean Dias, que tinha entrado há 50 segundos, mete para dentro. E aí é complicado você voltar em vantagem e tomar o gol a 55 segundos. O Guarani sentiu, o Paysandu continuou fustigando, a torcida apoiando muito e não deu outra. A 7, por muito pouco que o Elci Garcia não faz o segundo gol, mais uma bela defesa do Vladimir, que trabalhou muito, mas a 9 não teve jeito. Outra jogada em cima do setor de lateral esquerda do Guarani, o cruzamento e a virada do Paysandu. Custou muito caro para o Guarani ter voltado desligado para o segundo tempo, ter deixado cair o disjuntor, baixou demais a concentração e custou caro também para mim um equívoco do treinador, tirando o Luan Dias, até onde a gente sabe, sem nenhum problema de contusão, e voltando com um jogador que não tem a mesma capacidade de aproximação do meio-campo-ataque, no caso, o Pierre. E aí o Guarani, no finalzinho, tentou fustigar, tentou chegar, tentou empurrar o Paysandu para trás, mas de prático muito pouco, e uma derrota horrível, uma derrota perigosa, num jogo onde a vitória estava nas mãos do Guarani, que sofreu em 9 minutos, por falta de atenção e concentração, uma virada que não estava nos prognósticos de ninguém, com um lado esquerdo altamente vulnerável e com um equívoco de alteração do treinador. Tudo isso, extraindo-se daí, uma resultante, acabou custando muito caro e o Guarani amargou uma derrota muito ruim e muito perigosa nessa 26ª rodada da B-Zona do Campeonato Brasileiro, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem.